A paz, Senhor Jesus, irmãos, como vai? Aqui é o Felipe André e eu gostaria nesse vídeo aqui falar sobre a palavra Apocalipse. Só que vai ser um áudio, viu, irmãos, para o volume do vídeo ficar mais alto. Então, acompanhem o áudio aí. Fiquem na paz. Hoje, irmãos, vou mostrar uma revelação dentro da própria palavra Apocalipse, que provavelmente você não sabe. Talvez você já saiba que a palavra Apocalipse não existe na língua portuguesa. Essa palavra é grega e não foi traduzida, mas se fosse traduzida, a tradução seria revelação. E não fim do mundo, como muitas pessoas pensam quando escutam o nome Apocalipse, né? Eu, inclusive, acreditava assim, irmãos. Então, deixa eu continuar lendo aqui. O Apocalipse começa na frase revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer. Essa palavra revelação é Apocalipse, né? Então, quando do verso 1 de Apocalipse, quando fala revelação de Jesus Cristo, aquela palavra revelação é Apocalipse no grego, e resume todos os 22 capítulos e toda a Bíblia, pois por todo o livro, Jesus está revelando mistérios que estavam escondidos em toda a palavra. Por isso, se você quer entender o Apocalipse, você precisa entender toda a Bíblia. O Apocalipse é a junção de duas palavras, apo, que significa tirar, e calipsis, que significa véu. Quando uma pessoa fala que vai velar uma pessoa, significa pôr um véu sobre algo. Quando a gente revela, significa tirar o véu. Por isso que Apocalipse é tirar o véu, entende? Deus está revelando, tirando o véu. Quando Deus passou a Torá para Moisés, todos aqueles sacrifícios, rituais, festas estavam velados, né, com um véu por cima, cheios de mistérios ocultos. Porém, a partir do momento que Deus ia enviando profetas, tipo Isaías, Jeremias e Daniel, ia sendo revelado muitos mistérios. Ia sendo tirado o véu aos poucos. Depois veio o próprio Senhor Jesus, que instruiu os apóstolos, mas a Bíblia só poderia ser concluída com chave de ouro com um livro chamado Revelação de Jesus Cristo. Isso aconteceu dessa forma porque a Bíblia são revelações progressivas, né, irmãos? Então, resumindo o que eu estou falando, só explicando aqui o que eu acabei de ler, a Bíblia, elas são revelações progressivas. Então, primeiro Deus passou a Torá, né, a lei, os 5 primeiros livros da Bíblia para Moisés. Aí depois ele foi enviando profetas que iam acrescentando revelações. Depois ele enviou o próprio Filho, que acrescentou muita revelação. E aí o Apocalipse é a revelação que vai fechar a Bíblia com chave de ouro. E até a nossa vida espiritual, né, irmãos? Ela também é progressiva, né? A gente aprende um pouquinho e vai aprendendo gradativamente, né? Só não pode desanimar, só não pode parar, né? Mas tem que estar sempre progredindo aos poucos. O véu aparece no tabernáculo do testemunho. Então, eu vou falar aqui agora do véu, viu, irmãos? A gente já entendeu que a palavra Apocalipse significa tirar o véu. O véu aparece no tabernáculo do testemunho e dividiu o lugar santo do santo dos santos. A glória de Deus estava presente no santo dos santos, porém o véu fazia separação entre os homens e Deus. Literalmente, Deus estava encoberto da humanidade por causa dos nossos pecados. Por isso, em Hebreus 10, no verso 20, fala que a carne de Cristo era o véu, pois Jesus se fez pecado para que nós pudéssemos ser justificados e ter acesso ao Pai pelo Espírito. Então, o véu, ele era um símbolo da separação. Nós estávamos separados da glória de Deus por causa dos nossos pecados. É o pecado que nos separa de Deus. Quando Jesus entregou o seu Espírito, imediatamente o véu do templo rasgou, mostrando que Deus está acessível por meio de Jesus Cristo. Moisés, após ficar na presença de Deus 40 dias e 40 noites, quando desceu do monte, ele refletia a glória de Deus. E os israelitas não podiam suportar toda aquela glória,
Por isso ele pôs um véu em si. Da mesma forma, toda a lei estava com um véu sobre si, e os profetas vinham revelando esses segredos. Paulo, em 2 Coríntios 3,13, disse que os apóstolos não eram como Moisés, que punha véu em sua face, ou seja, os apóstolos falavam os mistérios sem o véu. Então, quando Moisés falava sobre as primícias que devia ser entregue ao sumo sacerdote, ser oferecido a Deus e tal, os apóstolos falavam essas coisas, porém sem o véu. Então os apóstolos explicavam que nós somos as primícias, que Cristo vai nos oferecer para Deus. É mais ou menos isso que o apóstolo Paulo está falando aqui nesse verso. Essa palavra Apocalipse faz ligação direta com o véu do tabernáculo e o véu que Moisés usava na face. Agora, já no Novo Testamento, irmãos, essa palavra aparece 18 vezes e costuma estar relacionada à manifestação de Jesus, como em Lucas 2, no versículo 32. No contexto ali, fala que Simão, ele estava esperando ver o Salvador, né, para depois ele poder morrer em paz. E aí Simão pega o bebê Jesus nos braços e, após agradecer a Deus por o ter visto, antes de morrer, fala que Jesus seria luz para revelação aos gentios. Essa palavra revelação, que está no verso 32 de Lucas 2, essa palavra revelação é a palavra apocalipse, ou seja, Jesus iria tirar o véu para os gentios, né? É como que tinha um véu que não deixava nem os gentios nem os judeus se aproximarem de Deus, né? Ou pelo menos não deixava a gente se aproximar de Deus da maneira que hoje a gente se aproxima, entende, irmãos? Então hoje a gente pode se aproximar muito mais de Deus do que se poderia na antiga aliança. Então, quando Simão disse que Jesus seria luz para revelação, para tirar o véu aos gentios, é porque iria abrir a porta para que os gentios pudessem chegar lá no Santo dos Santos, né? Pelo Espírito, é lógico. E Simão entendeu isso, irmãos, porque ele lia, né, os profetas. Lógico que ele não tinha um entendimento completo, né? Isso só veio muitos anos depois, quando o apóstolo Paulo, Pedro estavam ali pregando, formando as igrejas. Aí que veio o entendimento completo do que seria essa revelação aos gentios, né? Então Simão com certeza não entendia tudo isso, mas Simão já estava bem na frente ali pelo tempo que ele viveu, né? Irmãos, voltando aqui então, o Apocalipse também está relacionado à manifestação, né, de Jesus no céu, né? A gente sabe que Jesus vai aparecer nas nuvens e ele está encoberto hoje, né? Ele está com um véu cobrindo para que a gente não veja-o, né? Então vai ter um dia em que esse véu vai ser tirado e a gente vai ver Jesus vindo dos céus, né? Então isso está em 1 Pedro 1, verso 7. Tem outros lugares também que fala sobre a vinda do Senhor dos céus, né? E também, irmãos, isso costuma estar relacionado com revelações bíblicas, né? De doutrina, entende, irmãos? Então, por exemplo, em 1 Coríntios 14, no verso 6, o apóstolo Paulo está falando que a gente precisa ter revelação bíblica, né, sobre doutrina, né, sobre entendimento da palavra. E aí ele é usada a palavra Apocalipse, né? Em Efésios 1, no verso 17, fala que Paulo está desejando que Deus nos conceder espírito de sabedoria e de revelação, o espírito de Apocalipse, no pleno conhecimento dele. Em Efésios 3, verso 3, o apóstolo Paulo fala que ele teve a revelação ali do que ele estava escrevendo, né? Que está falando das duas casas de Israel. Então, que é um entendimento muito maravilhoso. Mas eu até pretendo gravar vídeo sobre isso, irmãos. Mas é necessário ler o contexto ali. Mas resumindo aqui, o objetivo é que a palavra revelação ali é Apocalipse. E se é a palavra Apocalipse,
é a revelação de uma doutrina, né? Um mistério que antes estava oculto, né? Agora ele foi revelado, né? E em 2 Coríntios 12, no verso 1, quando fala que o apóstolo Paulo teve um arrebatamento e foi até o terceiro céu, ele fala que eu vou passar as visões e as revelações do Senhor. A palavra revelações ali é a palavra Apocalipse, né? Eu vou mostrar isso com mais calma. Aqui em 2 Coríntios 12 vai falar: necessário que me glorie, ainda não convém, mas passarei as visões e revelações. Olha aqui, irmãos. Então, o apóstolo Paulo está falando que ele vai passar as revelações. Essa palavra revelações aqui é a palavra Apocalipse. Olha, eu já tinha aberto aqui, né, para mostrar para vocês aqui, olha. Ato de tornar descoberto, exposto. Agora eu vou mostrar um outro texto que se encontra em Apocalipse 1:1, que fala assim: revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer. Olha, então, irmãos, quando isso está escrito aqui, a gente nota que no versículo 1 aqui, a primeira palavra do livro Apocalipse é a palavra revelação. E a gente nota que é a palavra Apocalipse no grego, tá vendo? Então, vocês viram aí que a palavra Apocalipse não aparece apenas em Apocalipse. Ela aparece, eu vou mostrar para vocês aqui, irmãos. A palavra Apocalipse, ela aparece 18 vezes no Novo Testamento, olha. Em Lucas 2, 32, depois em Romanos, olha. Estão vendo, irmãos? Então, nessas 18 vezes, todos estão relacionados à revelação de Jesus ou à revelação de uma doutrina, né? Então, de um entendimento, né? Uma verdade, como é o livro do Apocalipse, né? O Apocalipse está revelando várias verdades para a gente. Eu sei, irmãos, que você pode estar pensando: o Apocalipse está todo codificado e o nome do livro é Revelação. Como assim? De fato, o Apocalipse está cheio de códigos, sim. Por exemplo, os 7 candeeiros e as 7 estrelas, que aparecem em Apocalipse 1, 2 e 3. Em Apocalipse 12, fala de uma mulher revestida do sol, com a lua debaixo dos seus pés e uma coroa de 12 estrelas. E em Apocalipse 13 fala de uma besta com 7 cabeças, 10 chifres e muitos outros detalhes. Sim, irmãos, de fato, o livro da Revelação é uma mensagem de que Deus está passando para os seus servos, não para todos. E para se ter entendimento desses assuntos é necessário meditação. Para a gente conseguir entender o livro do Apocalipse, é necessário somar a lei, os salmos, os profetas, o Novo Testamento, toda a Bíblia, né, irmãos? E tudo isso a gente vai conseguir encontrar no Apocalipse. E o Apocalipse está encontrado em toda a Bíblia. Então, se uma pessoa quer ter entendimento do Apocalipse, ela primeiro precisa ter entendimento de toda a Bíblia. O Apocalipse ele interage com toda a Bíblia. Então, é necessário a gente ter perseverança e a gente buscar ter revelação do Senhor. Por exemplo, a mulher revestida de sol não é uma mulher literal, com um sol literal, nem nada disso, irmãos. A mulher revestida de sol está falando a igreja revestida da glória de Cristo, né? Então, a gente vai conseguindo entender essas coisas. Lá na Antiga Aliança, a arca da aliança, ela era de madeira revestida de ouro, né? E aí a mulher de Apocalipse 12, ela é uma mulher que está revestida do sol. Então o ouro já está ligando ali com o sol, com a glória, com a glorificação dos corpos, irmãos. Então,
tudo isso tá conectado, entende? Então a gente precisa não ficar mais com o véu, né? A gente precisa ir tirando o véu dos nossos olhos, né? Como o apóstolo Paulo aconteceu com ele, né? As escamas dos olhos dele caiu, né? Deus abriu o entendimento para ele e ele pôde compreender os mistérios do Senhor, né? Então, da mesma forma, a gente tem que deixar Deus trabalhar na vida da gente para que as escamas dos nossos olhos, né? O véu, ele venha cair e a gente venha a tirar o véu, né? Que é o significado da palavra Apocalipse, né, irmãos, né? Então, eu espero que vocês tenham aprendido, tenham entendido que a palavra Apocalipse significa tirar o véu e tem uma história linda por trás do véu que eu acabei de contar por toda a Bíblia. Então, eu espero que vocês possam continuar tendo revelações, né, da palavra de Deus, e todas as revelações que eu for tendo da palavra, eu pretendo ir passando elas aqui pelo YouTube para poder edificar a vida de muitos irmãos. Então, fiquem na paz e muito obrigado por ter assistido o vídeo. Deus abençoe.